Graça e paz, 28 de novembro de 2023. Vamos entender aqui lei e graça. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos, capítulo 10, do 1 ao 4. Ali Paulo orava para que os judeus tivessem conhecimento e entendessem que hoje é pela graça, não é pelas obras, nem pela lei de Moisés, porque a lei de Moisés ficou na cruz. Então, entendendo isso aqui, lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, que não é evangelho, é livro histórico, ele conta a história, que toda a Bíblia foi escrita antes da cruz. E você lendo Mateus, capítulo 24, versículo 3, no Monte das Oliveiras, eles perguntaram para Jesus que sinais haveria da sua vinda, né? Então, era aquele século de então lá. Não é o cosmos, todo mundo, não. Aquele século acabaria lá no primeiro século, para que os séculos adiante viessem, para que as pessoas tivessem entendimento. Só que hoje, no século XXI, a graça nos fora revelada. Muitos entraram pela porta e essas palavras aqui começaram a entender. Quando você vai ler Mateus 24, 34, 35, ele falou: não passará esta geração, a geração antes da cruz, onde vivia Paulo, Pedro, Tiago, João e Jesus de Nazaré, sem que tudo isso aconteça. Aquele mundo de então, lá, acabara, né? Os injustos lá tiveram a sentença e os justos que estiveram lá ressuscitaram. Então já aconteceu o juízo, quando aqui eu falo, 1 João capítulo 3, versículo 4, 5, 6. E ali se manifestou o Filho do Homem, 1 João capítulo 3, versículo 8. Tudo aconteceu lá para que aqui você renasça em vida, vivesse perfeita vitória. Como não entenderam a graça, entraram pelo muro falso pastor e falso profeta, que hoje, em dezembro, hoje vai entrar dezembro, e está o 13º aí. Então, enriqueceram, por quê? Prenderam os membros lá, e não tem como sair para entender a graça, porque está debaixo da lei. A lei acabou, eles continuam pregando a lei. Para quê? Para conseguir bens materiais, que é o dinheiro, né? Para que eles possam enriquecer, como enriqueceram. Como aqui eu já li, Jeremias capítulo 5, 26 em diante ali, o passarinheiro prende os passarinhos agora e faz o quê? Faz o comércio com o passarinho. E o pastor prendeu o membro na igreja e faz comércio com a palavra de Deus. Ele falou: não faço da minha casa um comércio, que eu não ensinei, porque a minha casa será chamada casa de oração. Você vai ler que você hoje é casa de Deus, você é o templo do Espírito Santo, você é o santuário de Deus. Efésios capítulo 5, 6 e 7. Então, sem entender isso aqui, temos que ouvir quem? Os profetas que estão escritos aqui. Osés capítulo 4, versículo 6 já falava antes da cruz: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Quanto mais a pessoa cabeça dura, ela é enganada. Como eu também fui enganado, né? Até 95, esse engano ficou para trás e comecei a entender a graça. Então, capítulo 6, versículo 6 de Osés, falou: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, eu não quero holocausto. Eu quero que você ame e perdoe. Mas as pessoas não querem saber do amor, do perdão, da paz no coração. Porque o maior dom de Deus é o amor. As pessoas esquecem disso. Tem pastores aí que não têm amor. Ele tem amor ao dinheiro. Então, por isso, eles enriqueceram. E hoje enganam as pessoas porque não entenderam a graça. Então, você vê que o apóstolo Paulo, quando ele vem pregar a graça, ele vem pregar ao gentio, que Deus separou Paulo para o gentio. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Atos capítulo 26, 18. Paulo foi para Deus, aquele que veio, né? E fazer a igreja entender que o mistério que estava oculto hoje no nosso coração foi revelado. Então isso já aconteceu. Deus não escolheu Tiago para pregar ao gentio. Tiago ele escreve as 12 tribos de Israel. Temos que entender que hoje, aqui no século XXI, não tem tribo de Israel aqui. Foi tudo lá no primeiro século. Então eles jogam para cá, na igreja, e enganam aqueles que são eleitos. Então precisa entender a graça para saber onde eles estão. Paulo lá em Atos 20, 29, ele falou: estava prestes a morrer, depois da minha partida, o que vai acontecer? Vai penetrar nas igrejas lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então as viúvas que aí estão, né? Aqueles que foram abandonados, né? Nesse mundo aí, correram para a igreja. E chega ali o pastor e engana elas, porque elas ficam ali como tapia na porta da Igreja Universal, né? Aquilo ali são tudo tapia, que quer levar você lá para dentro, e chega lá, você é acharcado,
e tira o seu dinheiro, porque você não entendeu a graça. Você está atrás de pastor, atrás de apóstolo, atrás de bispo, enquanto que o teu profeta, aquele que citou, está dentro de você e te ensina a palavra do Espírito da verdade, para que você entenda que, como Tiago escreve, capítulo versículo 1, ele escreve a 12 tribos de Israel. E Apocalipse, você vai ler que lá João escreve às igrejas da Ásia, não escreve para nós. Aí temos que entender o apóstolo Paulo aqui com as palavras do Espírito, para trazer tudo para a graça, para não sermos enganados por aquele que veio e pulou o muro, não entrou pela porta. Aqui eu estou para esclarecer as pessoas. Eu não sou contra quem faz essas coisas. Eu sou contra porque elas são manipuladas. Elas são levadas por vento de doutrina, como fala Paulo 13:9. O meu povo, né, está sendo enganado. Por quê? Doutrinas várias e estranhas dentro das congregações. Então Jesus já alertara antes da cruz de Nazaré. E quando Paulo vem para o ministério, Paulo alerta as igrejas. Só que as igrejas não querem ouvir Paulo, porque Paulo era perseguidor da igreja. Mas só que Paulo, de perseguidor, passou a perseguido. Lê o livro de Atos todinho, tu vai entender que ali Paulo é perseguido por aqueles que lá estavam, os religiosos. Então a oração, ela ajuda, mas é a palavra que liberta. A palavra me libertou, aqui eu estou para a honra e glória do Senhor. Aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 1, veja que Paulo foi separado por Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, não aprendeu de homem algum, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros da igreja da galáxia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é o nosso Pai. Por isso que Paulo, quando você vai ler Gálatas 2, 21 e 22, ali você vai entender que Paulo dizia: já não sou mais quem vive, Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho na minha carne hoje vive pela fé, no Filho de Deus que me amou, e assim me entregou, por mim, por Paulo, aqueles que lá estavam, na segunda vinda deles, que eles aguardavam e Jesus voltar lá. 9, 26 a 28 de Hebreus, está toda a revelação ali. E 20 e 26 de João foi o último verso da lei, mas deixou ele escrito. Tomé era o incrédulo, e aí Jesus vem na segunda vinda dele, com a mão marcada com clave, e mostra para ele, 20 e 26 de João. Então ele só creu porque ele viu. Então já aconteceu a segunda vinda lá, e aqui o Espírito Santo veio. Para quê? Para ensinar a igreja. Já foi derramado aos nossos corações. 2:1 de Atos. Então você vai ler 37, 5 e 14 de Ezequiel. Ali criou tendões, criou pele, aqui está esse corpo biológico aqui, mas com o Espírito Santo dentro de mim, para poder esclarecer a palavra da verdade, da justiça e do amor, que já aconteceu. Por quê? 5:5 de Romanos, o Espírito Santo nos for otorgado. E como estão pagando o Espírito Santo nos dias de hoje para obter uma bênção? Então eles estão ali para enganar. Os pastores hoje que estão ricos, né? Porque enriqueceram, porque eles não, o povo de Deus não tem o conhecimento, não tem o entendimento. Eu estou aqui para esclarecer, para que você entenda que você é manipulado, você é jogado para lá e para cá, vem de doutrina, mas tem que entender a graça para receber de Cristo, a revelação. Que essa palavra aqui não é para todos, é para muitos, como é que eu sempre falo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. A fé não é de todo, porque existem irmãos perversos dentro das congregações. E quando Paulo escreve, ele escreve às igrejas que não querem ouvir Paulo falar. Que Paulo vai falar, né, que o evangelho é dele. 2:16 de Romanos, no dia em que Deus, em Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, encomendar com o meu evangelho. Ele puxou para ele a responsabilidade. E aqui eu estou para esclarecer, para você entender que você está livre de todo o pecado, de toda a injustiça, da iniquidade, que Deus fez a obra em você já. Você não tem que fazer a obra de Deus. Ele já fez que você ande nela hoje. Efésios 2:10. Como eu estou, Jesus Cristo modificou a minha vida, me trazendo esta paz tão precisa. Amanheceu e eu preciso só falar que eu já tenho um Deus vivo dentro de mim, que é a minha alegria e é sem fim, como hoje eu estou, reinando em vida e em amor. Os pastores não querem que nós venhamos ler a Bíblia e ter esse conhecimento, porque você vai ler Gálatas 2, do 5 a 8, ali Deus separou Pedro, Tiago e João para a lei de Moisés, para pregar
a circuncisão, enquanto que Paulo separado para a incircuncisão. Quando Paulo vem com o evangelho, eles ficam todos atordoados, porque Paulo vem revelar aquelas palavras do Espírito para que nós venhamos entender que é pela graça, não pela lei de Moisés. Tudo já foi consumado. João, capítulo 19, versículo 30. Pai, está consumado, ele consumou toda a obra. Não existe obra a fazer hoje. Agora o pastor vai levar você a fazer obra porque ele está interessado naquilo que você tem, no teu dinheiro, no teu bolso, porque tem que prestar atenção, por quê? Existe falsos pastores e falsos profetas. Não são todos, mas uma parte aí trabalha em cima daquilo que você tem. Tem que abrir o olho, porque eles têm que trabalhar, porque eles têm que suar o rosto deles, mas não com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é pura, é verdadeira, e já foi revelada aos corações daqueles que entenderam a graça, o amor e o perdão. Justificado mediante a fé, temos paz para com Deus, nós também de terça-feira do Pai, graças a Deus, que é Romanos 5:1. Que tenhamos uma terça-feira maravilhosa e com saúde, com paz, com alegria e com amor, que é o Espírito Santo do Senhor em nós. Graças a Deus.